Olá pessoal, então me chamo Thalita, sou monitora de Química do Polo de Cruz das Almas e hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha rotina de estudos quando eu estudava para a preparação do Enem. Como eu entrei na faculdade, o curso que eu escolhi, por que eu escolhi esse curso e como foi a minha aprovação até chegar na faculdade e como foi a minha trajetória também dentro da faculdade, dentro do curso que eu escolhi fazer. Bom, então, primeiro para começar, o meu ensino médio ele foi bem regrado. Eu estudava pela tarde, das 1 até as 6h30 da noite. Pela manhã eu fazia as provas do colégio e eu tinha apenas a noite para estudar como preparação. A escola disponibilizava alguns professores para dar aulões aos finais de semana, então a gente estudava sábado, a gente estudava domingo, era bem correria mesmo. Então, era o ensino médio todo, desde o primeiro ano, era como preparatório para o Enem. A gente entrava visando sempre a prova do Enem e outros vestibulares que na época, eu me formei em 2016, entrei na faculdade em 2017, logo em seguida. Então, na época, ainda existia outros vestibulares, como o NEB e o EFES, que foi um dos que eu fiz. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu já entrei pensando no curso que eu queria fazer. Eu não tinha escolhido ainda em definitivo, acabei escolhendo meados de 2014, que foi quando eu era primeiro ano do ensino médio, que eu escolhi Engenharia Civil, que é o curso que eu faço hoje. Eu sou formanda, estou me formando agora esse ano na UFRB. Então, eu já estava na mente o que é que eu iria fazer, qual curso eu iria prestar no vestibular, com foco sempre no curso. Então, o primeiro passo foi escolher o curso que eu queria fazer dentro da faculdade, para focar nas matérias que são mais relevantes. Por exemplo, na Engenharia Civil, a matéria de Ciências da Natureza, Química, Física, Matemática, Estatística, né? Então, essas matérias eu precisava me dar muito bem, além da redação, né? A redação tem um peso muito importante do Enem, equivalente para todos os cursos, independente do curso que você escolher, você tem que tirar uma nota muito boa na redação do Enem para você poder garantir a sua vaga, né? Então, eu já estava focada nisso. Eu fiz o Enem, não fiz no primeiro ano, foi uma escolha minha não fazer no primeiro ano, por conta dos assuntos que eu não tinha dado ainda no segundo e no terceiro, então eu preferi não fazer. Eu fiz 2 anos seguidos, que foi no ano de 2015 e no ano de 2016. Então, o que foi que aconteceu? No ano de 2015, eu não estava muito preparada, então eu fiz só de teste, só para ver como era a prova e justamente para adequar o tempo, né? Que a gente tem um tempo maior no dia da redação, um tempo menor porque não tem a redação. Então eu fiz apenas de teste para ver a questão do tempo. Nesse ano de 2015, eu passei no curso que eu fiz aqui na UFRB, que foi o B7. Inicialmente, eu fiz o B7, 3 anos, e depois a gente escolhe uma engenharia. Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, bacharelado em Física ou bacharelado em Matemática. A gente pode escolher um desses cursos para seguir até o final. Então, eu passei nesse curso do B7. Não era nada garantido ainda porque eu não tinha terminado o ensino médio. Eu estava no terceiro ano quando eu recebi a notícia de que eu havia passado no B7 aqui no UFRB, em Cruz, e eu não tinha terminado ainda. Então, para eu conseguir ingressar na faculdade, eu precisava de um acordo judicial, né, com a faculdade e a escola. Porém, nessa época de 2016, eu já estava no terceiro ano e acabou entrando em greve a faculdade. E com isso, eu consegui terminar o terceiro ano do ensino médio e fazer a minha matrícula no B7. Mas enquanto isso não chegava, eu não tinha certeza ainda se eu iria cursar o B7 ou não. Já sabendo que eu queria engenharia civil, eu continuei estudando com foco no Enem. E fiz o Enem de novo no ano de 2016, que foi quando o Enem era realmente para valer, quando eu era terceiro ano, estava me formando, e que eu precisava fazer com exatidão mesmo a prova. Então, eu fiz uma boa prova, obtive uma boa média na redação também, mas
eu já sabia que eu iria entrar no B7. Então, eu coloquei para alguns cursos, que não foi o B7 porque eu já havia passado. Então, eu acabei passando para Física, licenciatura em Física. Eu fiz o vestibular da UNEB também, em Salvador. Passei para Matemática, que era em Amargosa, se eu não me engano. E passei para Engenharia de Produção Civil, que era em Salvador. Mas acabei não indo. Quando eu recebi a notícia da UNEB, eu já havia ingressado na UFRB, já tinha feito a matrícula e já estava na minha primeira semana de aula. Então foi tudo um atrás do outro, foi bem corrido. Mas eu consegui obter algumas aprovações, sabendo que o meu foco sempre foi o B7, porque eu queria fazer engenharia civil. Então os outros cursos que eu coloquei no SISU foram outros cursos aleatórios mesmo, porque eu já havia passado com o Enem do meu segundo ano do ensino médio, que eu consegui ingressar. Então, agora falando um pouco sobre o ingresso na faculdade, né, como eu me adaptei ao B7, né, o que é o B7, que muitas pessoas não conhecem, muita gente de fora não conhece o que é o B7. Então, eu entrei em maio de 2017 e a proposta do curso é que se faça 6 semestres, que são 3 anos, no mínimo, de curso, e você faz várias matérias de engenharia. Você faz engenharia da computação, uma matéria de engenharia elétrica, que é a matéria de eletricidade, uma matéria de engenharia mecânica, pega várias matérias de engenharias para você ver o que você mais se adequa. Esse curso é voltado para quem quer fazer um tipo de engenharia, mas não sabe qual ainda, se é civil, se é elétrica ou se é mecânica. Então, para quem ainda tem dúvida, o B7 é bom. Eu já sabia o que eu queria fazer, então eu já vim focada em engenharia civil. E a maior parte dos meus colegas que ingressaram junto comigo também já sabiam qual a terminalidade, que a gente chama aqui, que eles queriam. Se era civil, elétrica, mecânica ou bacharel em física e matemática. Então, primeiramente nós fazemos 6 semestres do B7. Apresenta TCC normal, que é a monografia, pode ser artigo também. E depois a gente participa de um processo seletivo, que é com o nosso IRA, que é o nosso score da faculdade. E a gente consegue adentrar na terminalidade. A gente escolhe a terminalidade. Por exemplo, eu escolhi civil e eu competi com as outras pessoas que também queriam fazer engenharia civil. Então, abre 25 vagas. Se tiver 30 pessoas inscritas, os 25 maiores scores vão entrar na terminalidade e os outros 5 vão ficar de fora. Então, é mesmo questão de concorrência. Porém, na minha vez, não teve essa concorrência toda. Tinham 25 vagas, porém não teve 25 inscritos, então todo mundo acabou passando. Mas essa questão do score é bem relevante dentro da faculdade mesmo. Então, a gente faz 4 cálculos, 4 físicas, termodinâmica, dinâmica, eletricidade, geologia, construção civil, que já é na terminalidade. A gente faz diversas matérias dentro do B7 também, para a gente conseguir chegar ao final e escolher a terminalidade. Então, quando eu cheguei aqui na faculdade, eu tomei um baque muito grande logo no primeiro semestre, porque justamente eu saí da minha zona de conforto. Eu estava na minha cidade, com a minha família, com os meus amigos de infância, que eu conheço a família toda, que eu conheço a vida toda. Então, eu cheguei em um curso que entra 150 pessoas, são 3 turmas de 50 pessoas. As matérias têm 60 a 70 vagas, então são turmas bem cheias. O professor ele não consegue visualizar todo mundo, prestar atenção no que cada um precisa para passar na matéria, porque são turmas muito cheias, 60 a 70 alunos. Então eu tive justamente esse baque, porque eu estava justamente sozinha e saí da minha zona de conforto, que era a minha cidade. Então eu tive uma certa dificuldade em me adaptar, todo mundo tem, justamente porque a gente conhece pessoas de todos os cantos do mundo. Eu tive colegas de Minas Gerais,
amigas de São Paulo, pessoas de dentro da Bahia, mas um no norte, outro no sul. Então, muita gente de fora mesmo, pouca gente daqui de Cruz, pouca gente que eu conhecia da minha cidade. Muitas pessoas desistiram também, que é um problema do B7 hoje em dia, o tamanho da evasão, né, dos alunos. Também porque entre as 150 pessoas, comigo só se formaram 10 dentro do B7. Isso é um problema que a coordenação está ajustando. Não sei como está hoje a influência disso, porque eu já estou participando de outra coordenação, mas dentro do B7 eu participei do diretório acadêmico das Ciências Exatas e Tecnológicas, que se chama DACET. E no período nós fizemos várias ações, nós participávamos de todas as bancas, de todas as reuniões que a coordenação fazia mesmo, realizava. E a gente buscou melhorias justamente para o curso, né? Nós conversávamos com os discentes, com os docentes, que são os professores, em busca justamente dessas melhorias para o curso, porque a gente via tamanha evasão das pessoas dentro do curso. Não é um curso fácil, eu posso dizer isso, que não é um curso fácil, mas nenhum curso é. Então você precisa se dedicar, você precisa estudar bastante, você precisa renunciar, abdicar de coisas de finais de semana, de saídas, justamente para estudar para uma prova que é importante. O regime que o pessoal utiliza, eu acho que ainda está vigente, são 3 provas, valendo 10 e no final faz uma média final. Hoje a UFRB está com a média 6. Então, se você tirar 6 nas 3 provas, você passa, você é aprovado na matéria. Uma outra coisa que eu quero dizer também é que, como eu tive contato, né, eu dei aula presenciais em Cachoeira, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, vespertino e noturno e também Sapeaçu, eu tive contato com os alunos e uma curiosidade é que a maioria não gostava de exatas, principalmente de química, que achava a química justamente mais difícil do que a física, que é uma verdade, eu acho isso uma realidade. A química realmente é mais difícil do que a física, porém eu tentei incentivar os meninos a não desistirem. Eles viam uma estrutura química, uma reação química na prova, eles já chutavam, já desistiam, nem liam a questão. Então eu tentei incentivar dessa forma vocês, né, alunos, a fazerem a prova, fazer uma leitura simples, rápida. Algumas coisas a gente não precisa ler tudo, eu expliquei isso a vocês também. Então é super importante que a imagem, a figura contida na prova não seja determinante para vocês não responderem a questão, porque muitas vezes a questão é fácil, eu mostrei isso a vocês dentro de sala de aula. Então, a gente não pode deixar que essas questões influenciem no nosso resultado. Além de que algumas meninas, né, algumas alunas já chegavam nas primeiras aulas e falavam: não gosto de exatas, não gosto de química, não gosto de física, não gosto de matemática, eu quero fazer, sei lá, enfermagem. Mas em qualquer curso que você for fazer, você vai precisar passar pelo Enem ou pelo vestibular, que vai ter a matéria química. E dentro do curso de enfermagem, você também vai ver a química. Dentro do curso de farmácia, por exemplo, você vai ver química, bioquímica, você vai estudar pH, por exemplo, vai estudar vários assuntos de química, você vai ter que pegar a matéria. Não é só engenharia, não é só bacharel em física, bacharel em matemática, que você vai ver exatas, né? Vários outros cursos, nutrição mesmo, você vai fazer contas matemáticas. Então, são vários assuntos. Então, eu tentei passar isso para o pessoal, que não é só apenas os cursos focados que vão ter a matéria química, né? A gente vê um pouquinho de matemática, um pouquinho de química, um pouquinho de física em praticamente todos os cursos. Alguns outros alunos também chegavam para mim e falavam: professor, isso não é para mim, a senhora é muito inteligente, a senhora sabe demais e tal. Eu não tive esse ensino, não vi essa matéria no colégio, não vi esses assuntos, na verdade, no colégio. Justamente por conta da pandemia. A pandemia foi ruim para a gente nessa questão de ensino. Alguns meninos relataram que eles não fizeram absolutamente nada
e tiveram o diploma do ensino médio. E hoje eles querem repetir, querem fazer como ouvinte, pelo menos, o terceiro ano do ensino médio, justamente para conseguirem ver alguns assuntos que eles não viram durante a pandemia. E eu falava justamente para eles, gente, calma, para eu chegar até aqui eu tive que estudar muito. Eu também não sei muita coisa, não sei de tudo, mas com repetição, o que a gente faz repetidamente, a gente consegue chegar a um lugar aonde a gente quer. Então, para eu estar aqui, para eu saber sobre esse assunto, eu estudei muito ele várias vezes, repetidamente, e fiz muitas questões. Então, o foco foi justamente em questões. E é um relato que eu trago para vocês, justamente para continuarem o estudo, né? Muitos alunos foram do segundo ano, primeiro ano, então, próximo ano vão continuar no programa. Então, manter uma rotina de estudos adequada, com métodos de estudo mesmo para um melhor aprendizado é essencial. Na faculdade eu utilizei muito o método Pomodoro, não sei se vocês conhecem, mas funciona da seguinte maneira. Eu estudo 50 minutos, por um exemplo, 50 minutos focada, 100% focada, sem celular, sem televisão, sem nada. 50 minutos 100% focada, e quando termina esses 50 minutos, eu fico 10 minutos de descanso fazendo qualquer coisa que eu queira. Bateu os 10 minutos, eu volto, faço mais 50 minutos, 10 minutos de descanso. Pela terceira vez eu faço os 50 minutos e quando termina os 50 minutos pela terceira vez, eu dou uma pausa de 30 minutos para fazer o que eu quiser. Mas nesses 50 minutos eu preciso manter o foco 100% nos estudos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. A minha passagem na faculdade, né, eu posso dizer porque eu estou saindo agora, então eu entrei em 2017, estou saindo agora em 2023. A gente ficou aí um ano parada em 2020, voltou apenas no finalzinho do ano. Então, eu conheci diversos professores muito bons, com didáticas muito boas, também colegas maravilhosos que hoje vão ser meus colegas de profissão, de várias cidades diferentes. Então, a gente vai conseguir manter um contato através de mensagens e também questão de trabalho, a gente vai conseguir manter esse contato. Alguns professores também sempre deixam que a gente pergunte alguma coisa, né? Tire alguma dúvida, mesmo depois de formado. E isso é muito bom pra gente, que é pra gente manter esse apoio, né? Em relação com alguns professores que vão ser nossos colegas de profissão futuramente. E é isso que eu tenho para falar para vocês, manter, focar, continuar com a rotina de estudos, que eu espero ver vocês ano que vem ou nos próximos anos dentro da universidade, seja na UFRB, seja na UNEB, seja na UFES também, qualquer que seja. Todas essas faculdades são muito boas e estão aqui perto, né? Feira, Cruz, Amargosa, a UFRB está em vários campos, né? Tem vários campi. Então vai ser muito bom. Eu espero que vocês vão conseguir com certeza. E é isso aí, mantenham o foco e estejam sempre alinhados com o objetivo de vida de vocês.